Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Vamos estar estudando dos versículos 8 até 12 hoje. 8 a 12. Este texto nos faz uma pergunta que muitas pessoas no mundo afora pensem, talvez conscientemente ou inconscientemente. Você ama a vida? Você ama a vida? Você quer ver dias felizes? Quer ver dias felizes? Parece que todo mundo está procurando isso, procurando a vida, procurando felicidade, mas muitas vezes olhando nos lugares errados. Se a gente for observar o mundo afora, a gente vai observar pessoas que estão na busca de felicidade, na busca de vida, mas não estão encontrando. A gente iria acabar mais ou menos como o autor de Eclesiastes: é tudo vaidade, é correndo atrás do vento. Como é que nós podemos fazer permanecer a nossa vida? Como é que podemos ser realmente felizes? E o texto hoje de manhã vai responder a essa pergunta. Você ama a vida? Você quer ver dias felizes? O autor Pedro, escrevendo esta carta, lembra que ele está escrevendo a peregrinos, pessoas que estão peregrinando para seu lar verdadeiro. A sessão que a gente olhou no início foi a salvação dos peregrinos, até capítulo 2, versículo 10. E de versículo 11 até versículo 11 do capítulo 5 é a vida dos peregrinos. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 2, ele diz o seguinte: Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiem contra a alma. Vivem entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Essa é a captação da sessão. Ele faz um resumo e depois ele vai trabalhando esse conceito. Ele fala que os escolhidos por Deus são estrangeiros e peregrinos no mundo. Obrigado. Valeu. São estrangeiros e peregrinos no mundo. Eles não pertencem a este lugar, mas eles estão indo para o lugar onde está a sua herança. Como ele diz no início, uma herança que não vai macular-se ou perder o seu valor. Eles estão andando, olhando para essa herança. E também ele diz aqui, eles têm um propósito. Eles não estão simplesmente andando escondidos para chegar... de repente chegou finalmente no meu destino. Não, ele está dizendo, você está indo para lá, mas você tem um propósito durante a sua jornada de ponto A até ponto B. E essa missão versículo 12, viver entre os pagãos de maneira exemplar. Por quê? Para que quando eles acusem vocês de praticar o mal, não se surpreendem quando as pessoas acusem você, crente, de praticar o mal. Que aconteceu naquela época e vai acontecer nessa época também. Mas não se surpreendem. Porque mesmo que eles se acusem vocês de praticar o mal, eles observem suas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O objetivo do peregrino é demonstrar o caráter do Deus que o chamou, para falar para as outras pessoas a esperança que eles têm. E aí vai seguindo, depois disso, as sessões específicas aplicando essas verdades à vida.
Então, no início começou com as autoridades, né? As autoridades civis, o cidadão crente se submetendo às autoridades civis, até aquelas autoridades corruptos e muito corruptos, porque ele está olhando o governo romano, que era um governo ímpio, um governo que só preocupava com os seus e maltratava qualquer outro que não era cidadão. Era bem poucos os cidadãos romanos. E todos os outros foram desprezados e oprimidos. Mas mesmo assim, ele diz, honra ao rei, até o rei. Vivem como servos de Deus, tratem todos com devido respeito, amem aos irmãos, temem a Deus, honrem ao rei. E tem um propósito, versículo 15 ele diz, pois é da vontade de Deus, falando nesse contexto de submissão às autoridades corruptos, é da vontade de Deus que praticando bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Isso tem muita semelhança com aquele captação no início, né? Que ele diz, o peregrino tem um objetivo de glorificar a Deus, que mesmo quando as pessoas acusem, eles vão glorificar a Deus na dia de sua intervenção. Aí vai seguindo. Isso foi às autoridades, agora aos escravos, que não têm direitos, não têm... eles são os mais oprimidos. Ele diz, versículo 19, porque é louvável que por meio da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. É louvável a Deus. E ele diz, ele repita esse mesmo conceito no final de versículo 20. Se vocês suportem o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Ai, que palavra dura. Nós fomos chamados para sofrer injustamente. Por quê? Ele diz, versículo 21, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam em seus passos. Ele vai adiante, ele trata de outro contexto de vida cotidiana. Versículo 1 até 7 do capítulo 3. Ele fala às mulheres, no contexto de casamentos, muitas vezes mulheres casadas com homens ímpios. Ele diz para essas mulheres, a fim de que, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. O objetivo é ganhar o marido, para demonstrar Cristo ao marido, e para que, no final de contas, esse marido venha a conhecer Cristo. Tudo isso no contexto de injustiça. Deus tem um propósito. Não é que Deus não vai julgar os injustos. Lembra, com Cristo, nosso exemplo, ele diz, no contexto dos escravos, ele diz, porque Cristo, quando insultado, versículo 23 do capítulo 2, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Tudo isso cai no contexto. Submissão cai no contexto de Deus está tomando tudo isso em conta. Nós podemos ficar tranquilos porque Deus está tomando em conta toda injustiça que sofremos. E Ele vai julgar qualquer injustiça. Então, por isso, nós podemos nos entregar àquele que um dia certamente vai julgar com justiça. E por isso nós podemos nos submeter e sofrer injustiça, sabendo que a injustiça não vai escapar à atenção do nosso Deus tão bondoso. Porque lembra, ele termina versículo 25 de capítulo 2, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Todo esse contexto, todas estas imperativos que Pedro está dando para os irmãos, ele não simplesmente fala, irmão, irmã, se submete. Aí, para. Ele dá consolo para vocês.
Ele dá forças para vocês, a base da palavra de Deus. Ele diz: nós como peregrinos demonstramos a glória de Deus. Deus é louvado quando nós nos submetemos e sofremos injustiças. E nós podemos fazer isso porque nosso pastor e bispo da nossa alma foi além e fez isso em nosso lugar. Ok, tudo isso para resumir, porque estamos chegando ao final desta sessão, que são aplicações práticas a essa verdade de peregrinos vivendo à luz da sua herança, tá? Peregrinos vivendo à luz da sua herança. Chegamos agora no final desta sessão e ele começa no versículo 8 com uma frase. Ele diz: quanto a mais. Quanto a mais. Obrigado. Quanto a mais. Então ele olhou grupos específicos, né? Então, primeiramente ele olhou todas as cidadãos, membros do Império Romano, ou cidadãos romanos, ou até não cidadãos, mas estavam debaixo das autoridades romanas, né? Aí ele olhou os escravos, olhou o contexto de marido e mulher, e agora ele está dizendo: quanto a todos, quanto a vocês que não se encaixaram já numa destes quadros, eu estou me dirigindo a vocês e a todos os outros. Mas tem outro aspecto aqui, que ele está dizendo que ele está aplicando todos os princípios que ele tratou antes, também está tratando, pegando esses princípios e aplicando a todo mundo, tá? Quanto a mais, quanto a todos, quanto a mais. Vamos ler os versículos, só o versículo 8 aqui. Vivendo juntos como peregrinos, todo mundo no corpo de Cristo, vivendo juntos como peregrinos. Como sim? Versículo 8. Quanto a mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A gente poderia dividir o como sim em dois pedaços aqui. Unidos em pensar e unidos em ação. É muito interessante essa sequência de frases aqui. Ele diz: quanto a mais, então ele está pegando todos esses conceitos, aplicando a todos aqui. Tem todos o mesmo modo de pensar. Mesmo modo de pensar como o quê? Mesmo modo de quê? Né? Ele está olhando para trás, olhando para aquilo que ele acabou de falar. Ele está olhando esse conceito de peregrinos, olhando para a sua herança que não vai macular-se ou perder seu valor, vivendo à luz de uma salvação incrível que Cristo fez, que ninguém pode tirar da gente. Nós estamos seguros e por isso nós podemos viver nosso dia a dia com confiança, mesmo sofrendo injustiça. Certamente vamos passar essa vida sofrendo, mas nós podemos passar com certeza que não vamos perder aquilo que vale mais para a gente. E nós podemos passar com alegria, falando para as outras pessoas do nosso Deus grandioso. Ele diz: tem o mesmo modo de pensar, mesmo modo que estes cidadãos sofrendo injustamente, mesmo modo de pensar destes escravos que estão sendo maltratados, mas mesmo assim entregando-se ao seu fiel e justo Criador. Mesmo modo de pensar destas mulheres corajosas, buscando falar do Evangelho para os seus maridos, mesmo sofrendo injustamente. Mesmo modo de pensar de maridos cristãos, entregando-se, servindo as suas esposas no seu lar, liderando o seu lar com amor, como Cristo amou a igreja. Mesmo modo de pensar, ok? Todos devemos ter este mesmo modo de pensar. E como é muito interessante, porque ele começa assim, ele começa com unidos em pensar e depois ele fala de ação. Por que isso? Porque ele não fala de ação primeiro e depois pensar. Muitas vezes a gente faz isso, né? Tem certos membros da nossa família que gostam de pular primeiro e depois pensar.
quando está chorando, que ralou o joelho, né? Pulou primeiro e depois pensou, acho que isso não foi boa ideia, não. É muito comum a gente fazer isso com os seres humanos, de agir primeiro e depois pensar. Ele está dizendo, pense. Têm todos o mesmo modo de pensar. Por quê? Unidos em pensar, nós vamos ser unidos em ação. O pensar vem primeiro. Devemos ser unidos em pensar. Não se enganem pensando que nossa maneira de pensar não é importante, ou que nossas ações são mais importantes do que os nossos pensamentos. Porque, na verdade, Jesus até disse, a boca fala do que o coração está cheio, né? O que nós enchemos na nossa mente, no nosso ser interior, vai acabar saindo em ação. Se eu estou meditando, cogitando em coisas ruins, vai sair coisas ruins da minha boca. Vai sair coisas ruins em ação. Então Pedro está dizendo, sejam unidos no modo de pensar. Tem todos o mesmo modo de pensar. Ele não está dizendo, olha, pensem da mesma forma, cada um tem o mesmo pensamento. Não, é o mesmo modo de pensar. Um padrão de pensar. E isso vem aqui das Escrituras. Vem daquilo que ele vem falando. Tem esse mesmo modo de pensar de peregrino. Não pense que isso é seu lar definitivo. Não anda pensando que o que realmente vai permanecer nesta vida são os objetos, os pertences, o carro, a casa, o dinheiro. Não, isso é passageiro. Nós somos peregrinos. Nós temos uma herança que vale mais do que qualquer coisa aqui na terra. Por isso, nós devemos viver de uma forma, aos olhos do mundo, maluco. Você está gastando toda a sua vida, todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, mas você não está tirando proveito dessas coisas. Você não vai ter a melhor casa, você não vai ter a melhor móveis, os melhores carros e tudo isso. Não, eu não me importo com isso. Eu me importo com os propósitos do meu rei, porque eu tenho uma herança que não vai macular-se ou perder o seu valor. Eu tenho certeza que as melhores casas, os melhores móveis, os melhores carros vão se quebrar um dia. E eu estou colocando toda a minha confiança, toda a minha esperança numa herança que não vou perder. Isso não é tolice. Isso é sabedoria. E nós devemos ancorar toda a nossa esperança nesta graça futura que há de vir. E isso aos olhos do mundo não faz sentido. Como é que você pode fazer isso? E isso é uma boa oportunidade de compartilhar a esperança do Evangelho. Ele está dizendo, tem o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo modo de pensar, sejam unidos em ação. Ele fala a todos, sejam compassivos. Compassivos. Algumas pessoas são mais... tem mais este dom de compaixão, outros nem tantos, né? Alguns é como minha mãe explicou, tem algumas enfermeiras que só metem aí injeção sem e depois arranquem lá do braço, ai, doeu muito. Aí tem outras que minha mãe era enfermeira, outras que vai doer só um pouquinho e fala bem antes, né? E aí fala bem suavemente, porque escorre que não doeu muito, não. Algumas pessoas têm mais este dom de compaixão, né? Outras nem tanto. Mas ele diz, tem compaixão, procure o bem do outro, se sente a dor do outro. Muitas vezes a gente só sente nosso próprio dor, mas pense no outro, sente as dores, pegue os fardos dos seus irmãos, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, tenham esse mesmo sentimento de irmão e irmã, procurando o bem do seu irmão, da sua irmã em Cristo Jesus.
Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Interessante, tudo isso tem algo em comum. Isso é pensando fora, pensando nos outros. Isso vai de contra com as nossas tendências nas nossas próprias almas. Porque nossa tendência é nos voltar aqui para dentro, né? Só pensar em mim mesmo. Sou dono do meu próprio nariz. Eu só me preocupo com as minhas próprias lutas. Mas ele está dizendo, os peregrinos devem viver olhando em volta, preocupando dos outros em volta. Porque o seu Senhor e Salvador foi adiante e conquistou esta vida para eles. Ele está visando sua alegria, ele está avisando seu bênção. Ele não está dizendo estas coisas porque ele acabou de falar algumas coisas para fazer. Faça isso, faça aquilo. Mas ele não está dizendo isso simplesmente por esforço próprio e eu não sei porquê, mas eu vou fazer. Não, ele está visando sua maior alegria. Olha, por que eu estou dizendo isso? Olha versículos 9 e depois a gente vai olhar 10. Mas ele diz como não fazer e depois ele vai dar a razão para fazer, o porquê. Versículo 9 ele diz, como não fazer, ele diz, não retribuem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Não retribuem mal com mal, nem insulto com insulto. Isso nos lembra do anterior, que a gente deu aquele captação no início, resumo, o que foi referido a Jesus. Quando o insultado, ele usa novamente as mesmas palavras. Quando o insultado, no versículo 23 do capítulo 2, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele repita aqui, se referindo agora aos irmãos. Ele diz, tem o mesmo modo de pensar, sejam desta forma compassivos, misericordiosos, não retribuem mal com mal, nem insulto com insulto. Ele está explicando como é que você faz isso. Bom, primeiramente você faz isso não fazendo aquilo, não retribuindo mal com mal, seguindo o exemplo de Jesus. E olha aqui, ele diz, ao contrário, bendigam, para isso vocês foram chamados. Ele usa outra frase que ele usou antes, é muito interessante. Pedro gosta de repetir conceitos. E ele pega o mesmo conceito, aí ele usa em outro contexto, mas ligando a o que ele falou antes. Ele usou essa frase antes, quando ele estava falando para os escravos. Ele disse em contexto de sofrimento, sofrendo injustiça, ele diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Para isto, nós fomos chamados para sofrer. Mas também nós fomos chamados, aqui à luz de versículo 9, nós fomos chamados para receber bênção. Interessante, nós fomos chamados para sofrer, mas nós também fomos, ao mesmo tempo, chamados para receber bênção. Deus está visando o nosso bem. Lembra aquela pergunta no início? Você ama a vida? Você quer ver dias felizes? Entrega a sua vida àquele que julga com justiça e você vai ter alegria plena, você vai ter uma alegria que o mundo não consegue te dar. E você vai receber bênção por herança. Nós devemos seguir esse padrão que Pedro está dando para a gente, porque nós fomos chamados. Para isso vocês foram chamados. Nossa confiança para obedecer a Deus não se
baseia em nosso próprio esforço, em nossas próprias forças, em nossa própria determinação. Se baseia-se naquele que nos chamou. A vida cristã, todos os deveres de cristão, nós podemos fazer estas coisas, não pelas nossas forças, mas através daquele que nos chamou. Vamos olhar o porquê. Pedro vai dar o porquê daquilo. Ele diz, nós devemos, quanto a todos, vocês vivem desta forma, vivem de uma forma compassiva, misericordioso, não retribuindo mal quando você recebe mal, mas bendiguem, pois. Agora a gente chega ao versículo 10. Pois. E agora ele vai citar Salmo 34. É muito interessante. Pedro é bastante fascinante, porque nesta carta, Pedro tem uma grande quantia de citações do Antigo Testamento. Quando Pedro está escrevendo, ele está fazendo aquilo que quase que a gente faz, os pastores fazem, a gente olha a palavra de Deus e a gente ensina a palavra de Deus ao povo de Deus. E Pedro está fazendo a mesma coisa. Ele está escrevendo, mas ele tem uma Bíblia aberta. Ele está olhando para trás, olhando o Antigo Testamento e escrevendo para os irmãos. Ele está olhando neste momento, ele está olhando o Salmo 34. Ele faz esta citação, o versículo 10 até 12 é uma citação direta do Salmo 34. Mas o que é interessante observar é que isso não é a primeira vez que Pedro cita Salmo 34. Ele citou no capítulo anterior, no capítulo 2, ele diz, em versículo 3 do capítulo 2, ele diz, agora que provaram que o Senhor é bom. Isso é no contexto de crianças recém-nascidas, desejem a Deus, desejem aquilo que é bom, agora que provaram que o Senhor é bom. E ele está olhando todo esse contexto que Davi está trabalhando neste salmo, que Davi está buscando a alegria do povo de Deus, ancorado em Deus. Então ele não está saindo daquele conceito, mas ele está trabalhando mais esse conceito. E olha aqui no versículo 10, quando ele cita o salmo aqui, ele diz, pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Isso não parece um pouquinho familiar? Reconhece essa frase? Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que pratiquem o mal. Pedro diz em versículo 9, para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Nós fomos chamados para recebermos bênção por herança. Nós temos uma esperança, versículo 10. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal, seus lábios da falsidade. Os peregrinos têm uma esperança que mesmo passando nesta vida sofrimento, nós certamente vamos ver dias felizes. E mesmo que morramos, não vamos sofrer a morte. Porque nós temos uma herança eterna e vida eterna com o nosso Deus. Nós temos uma esperança, versículo 10. E nós devemos buscar a paz com perseverança. E Pedro está trabalhando, ele pega esse contexto, é a vida do peregrino. A vida do peregrino é uma de piedade em meio ao sofrimento.
Ele diz: nós devemos buscar paz com perseverança. Nós devemos afastar do mal e fazer o bem. Nós temos uma tarefa, a base de uma identidade, porque o nosso Deus está com os olhos em nós. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos são atentos à sua oração. Lembra um pouquinho anterior, versículo 7, ele disse aos maridos, vivem de uma forma compreensiva com as suas esposas, para que para que não sejam interrompidas as suas orações. Mas os ouvidos de Deus estão atentos à oração dos justos. Não é que nós somos justos em nós mesmos. Ele está dizendo: você foi chamado, você foi feito justo através de Cristo. E por isso você deve e pode buscar a paz com perseverança e viver piedosamente em meio ao sofrimento. Ok, chegamos aqui ao final. Mas só fazendo um resumo rápido desta citação de Salmo 34. Deus está avisando nossa alegria plena em Cristo. Ele está buscando uma alegria maior daquilo que o mundo oferece. E é por isso que nós podemos andar com certeza e com força no dia a dia, passando por dificuldades, porque nós temos uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Nós temos uma esperança, uma herança que ninguém pode tirar de nós através de Cristo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os seus. Deus está de olho, Deus sabe. Deus sabe as dificuldades que você passa. Deus sabe que você foi maltratado, maltratada. Ele sabe que você passou por injustiça. Então, entregue-se ao seu fiel e justo Criador e continue a fazer o bem, porque Deus está de olho nisso e Ele vai cuidar. Nós poderemos resumir tudo isso numa frase: bênção e chamado motivam a busca da paz. Bênção e chamado motivem a busca da paz, que nós todos devemos buscar, como crentes em Cristo Jesus. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira vida se encontra na vida de um peregrino chamado. Senhor Deus, te agradecemos que o Senhor enviou o seu Filho Jesus para andar a trilha de sofrimento, como foi predito no Antigo Testamento, de ser o Senhor de dores, sofrendo tudo aquilo que nós sofremos e mais, sofrendo tudo isso, mas sem pecar, para que Ele se tornasse pecado e nós nos tornássemos a justiça de Deus. Que alegria, glória a Ti, Deus, por ter feito tão grande uma salvação, efetuado tudo isso para a Sua honra e glória, a glória e honra do Teu Filho amado, e nos concedido uma alegria, uma herança sem comparação, uma alegria e uma herança que não vai macular-se ou perder seu valor. Então pedimos, Senhor, que no nosso dia a dia, nos nossos propósitos, nos nossos planos, que venhamos a viver uma vida que aos olhos do mundo é loucura, de derramar toda a nossa vida, todos os nossos recursos, todos os nossos bens, todos os nossos desejos e anseios no altar desta tão grande alegria que temos em Cristo Jesus, para que as pessoas olhem e observem pessoas que estão esperando na herança futura e vivendo de uma forma atento
as pessoas em volta, compassivo, misericordioso, corajoso em falar de Cristo para as outras pessoas, para que o seu Filho amado venha a receber toda a devida glória, honra e louvor. Pedimos isso para a tua glória e para a nossa alegria em Cristo. Amém.